a democracia se faz com direito a opiniões plurais. Na verdade, as leis brasileiras defendem a liberdade de expressão. Eu acho apenas muito estranho, minhas senhoras e meus senhores, que nesta casa alguém questione uma declaração que faz referência ao cumprimento das normas e da legalidade institucional. Foi essa a declaração do comandante da Marinha, que gostaria que se cumprissem todas as legislações que dizem respeito ao processo e que, quanto mais transparência e quanto mais aperfeiçoamentos, menores serão os riscos de termos dificuldades, como algumas expressas aqui nesse plenário hoje. Então, a minha entrevista, que ocorreu não de forma provocada, mas após uma cerimônia cívico-patriótica, estava eu na cidade de Fortaleza, inaugurando uma estátua do nosso patrono, o Almirante Tamandaré, e fui questionado sobre a minha opinião sobre isso. Eu sou brasileiro, tenho direito a ter opinião, ninguém vai dizer que eu não tenho direito a ter opinião, e além disso, a minha opinião é: as leis devem ser respeitadas e não devem ser torcidas. E mais do que isso, nós temos que ter mais transparência, mais auditoria, o máximo de preocupação levará ao melhor dos resultados para o povo brasileiro. É assim, como disse o nosso ministro, em qualquer sistema digital. Não é característica de um ou outro sistema digital ser imunes a falhas, a sabotagens, a erros. Nada disso está garantido por decreto. Tudo isso tem que ser comprovado. E eu creio que todos aqueles que estão interessados no bem do Brasil, no futuro do Brasil, na democracia brasileira e na liberdade do povo brasileiro, estão interessados em que o máximo de transparência e de atenção seja dado a esse processo. Coisas óbvias onde? Óbvias, de repente, nos Estados Unidos, onde não tem um jornalista preso, ou que não tem um jornalista refugiado em outro país, como a gente tem o Alan refugiado lá. Por que será? Óbvias para quem? Porque no país em que a gente tem jornalista refugiado no exterior, a gente tem jornalista confiscado, jornal independente confiscado, a gente tem um inquérito aberto de ofício pela Suprema Corte para investigar um crime que não existe em lei. Como é cansativo ouvir o óbvio, né? Lamentavelmente, o óbvio precisa ser dito e como é difícil dizê-lo no Brasil. Bom, depois com relação ao cumprimento das leis, claro que tem que se exigir o cumprimento das leis, porque se elas fossem cumpridas, nós não precisaríamos dizer o óbvio, já que se fosse cumprida a lei, por exemplo, um deputado federal jamais teria sido preso por palavras. Que afinal, o artigo 53 da Constituição lhe garante imunidade parlamentar por quaisquer palavras, opiniões e votos. Se a lei fosse cumprida, não haveria inquérito do fim do mundo. Não poderia ser aberto de ofício, com base em regimento interno que interpreta o país inteiro como dependência física do STF. Muito menos um inquérito, que é uma investigação, para um crime que não existe. Se houvesse a lei, ninguém teria sido censurado ou perseguido. Nem você, cidadão aí, ou a quem perdeu o seu canal no YouTube porque falou alguma coisa que a empresa não quer. Isso não aconteceria, já que, segundo a nossa Constituição, é vedada a censura. Você poderia ter o conteúdo talvez retirado, mas jamais a sua voz censurada. Então, realmente, o comandante Garnier tem total razão, o almirante, perdão, tem total razão. Se as leis fossem cumpridas, nós não precisaríamos dizer o óbvio. E não haveria um preço nada óbvio para se dizer o óbvio e que muitos ainda estão pagando. E por fim, a exigência do cumprimento da lei garante o restabelecimento da ordem. Ordem institucional, ordem constitucional, no tão proclamado na sessão do Senado, artigo 142. O que define a missão das Forças Armadas. E de tanto medo que eles têm da lei e da ordem, tentaram transformar em palavrão, em receita de miojo. Agora tá claro receita do que ele é. E o povo tá com fome. Fome de liberdade, fome de lei, fome de justiça. Compreendi completamente aquilo que você falou, Diogo, mas vou insistir aqui com o Bernard,
Porque, Bernardi, eu insisto, são coisas óbvias, eu talvez não tenha colocado esta expressão, mas assim, dentro de um ambiente normal, né? E como nós, embora estejamos vivendo toda essa pressão, ainda conseguimos, né, manter uma normalidade, uma sanidade mental, pra gente, pelo menos para mim, é tudo muito óbvio, né? Mas é claro, com as ressalvas do Diogo. É verdade, Andréia. Olha, eu estou me imaginando aqui, vivendo num país de dimensões de um grande sanatório. Porque me parece que nós estamos vivendo uma esquizofrenia, algo que nos tirou da normalidade. Ninguém está normal hoje em dia. Até porque o que é a verdade para que se propale essa verdade nos jornais? Vamos lá, eu até chamo o UOL, G1, eu chamo de grandes blogs. Eu não posso chamar de site de notícias, porque são blogs desprovidos de verdade, né? Não estão interessados tampouco na verdade. E o que a gente vê, além da imprensa, nós temos um STF que deveria ser o guardião da Constituição, e a última coisa que faz é guardar, velar pela lei. E aí vem um militar trazer ali verdades. Que sinceridade! É como os lençóis maranhenses, as verdades, né? Que uma hora uma duna está aqui, outra duna está lá, porque os fragmentos, aquelas areiazinhas, se movem muito rapidamente e trocam de lugar. Então a nossa verdade é muito volátil, a ponto de não termos mais verdades. Mas ora, o que é uma Constituição para um país em que não precisa leis? Se nós temos leis demais, nós temos justiça de menos. E o que menos nós temos no Brasil hoje é justiça. A ponto do próprio Diogo falar aí, né, o que é esse inquérito fantasmagórico que avoca para si uma lei que não existe. A das fake news. O próprio Diogo, esses dias nós conversávamos em Campinas, no CEPAC, ele disse assim: Bernardo, me diga qual o número da lei das fake news. Ora, não tem uma prefiguração ali na Constituição ou no arcabouço jurídico brasileiro do que é fake news. Portanto, se não tem tipificação, não tem como incriminar. Ou você é um criminoso. Assim como houve a prisão do ex-ministro da Educação, com um novo instituto jurídico brasileiro que é a presunção de culpa. É mais uma coisa, nós tivemos aí o flagrante eterno, como é que foi? O perpétuo. Então, nós estamos vivendo uma esquizofrenia que é mais ou menos o olhar de um daltônico num jardim de flores multicoloridas. Nós já não sabemos o que é azul, o que é vermelho, o que é branco, o que é rosa, o que é cinza. As coisas perderam sentido. Então, sinceridade, vamos recorrer a uma farmacopeia de loucuras e tentar tomar algum remédio para a gente acordar no meio desse pesadelo, desse sonho maluco que virou o Brasil e a sua política. O tarja preta do Heleno 2 vezes ao dia na V não tá... Não tá difícil, né? Não tá conseguindo alcançar o objetivo. Deixa eu mandar um abraço aqui para Maria Azevedo. Ela escreveu aqui o seguinte: Andréia, chamem a jornalista Elisa Robson para falar do general preso na Espanha. Então, minha gente, atendendo ao seu pedido, Maria, brincadeira, a gente já estava na pauta, mas vale para você, tá? Hoje nós vamos trazer um trechinho de uma entrevista exclusiva que nós fizemos com a jornalista Elisa Robson, e ela trazendo aí alguns pontos dessa situação do Carvajal. É claro que digo alguns pontos porque ela trouxe o que pode trazer, né? Porque a gente sabe que está na mão das autoridades, é uma questão de segurança nacional. Então, dentro do que ela pode abrir, ela trouxe bastante coisa importante e vai falar com a gente. Nós vamos mostrar ainda hoje aqui, tá, Maria? Então, você fica aí, aproveita e manda o link aí para o pessoal para vir aqui assistir, então, um trechinho dessa entrevista que logo estará disponível, tá? Bem, vamos para a nossa próxima.